Olá, paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Daniel Coelho e venho convidar você para mais uma aula, mais um culto online, onde iremos aprender a poderosa palavra de Deus e sermos edificados, transformados pela palavra. Então convido você, amado irmão, aluno da nossa querida Escola Bíblica Dominical, mais conhecida como a EBD. Nós vamos aprender mais um tema, mais uma lição e assim sermos edificados pelo poder soberano da palavra de Deus. Enquanto você vem chegando, convidando os demais amigos, vou também convidando aqui o pessoal que online, que está online para estar nos assistindo, e também convidar, os amigos. Eu vou estar sempre olhando para os lados, porque o slide, a aula está preparadinha, E assim eu convido vocês a assistirem comigo. Lição de número 8. Nós estamos estudando esse trimestre, Muitas igrejas estão com as portas fechadas, escolas dominical canceladas. Então, nesse momento, para assim estar ensinando, passando para aqueles que não estão tendo a oportunidade de aprender na escola, na classe, das nossas igrejas, e aprender assim online. E aqueles que vão ter a escola dominical domingo, já tem ela antecipada, preparada para poder ensinar, tá bom? O tema da lição de hoje é edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não confunda ministério de apóstolo com ofício de apóstolo. Hoje nós temos apóstolos, bispos e por aí vai. A lição não se baseia no nosso século, naquilo que nós edificamos. Aqui são apóstolos dos tempos de Jesus, sobre a ordenança de Jesus. Nós vamos aprender a diferença daqueles apóstolos dos apóstolos dos dias de hoje, tá bom? Respeitando todas as religiões, respeitando igrejas, respeitando todas as fés, mas a palavra de Deus é a nossa prioridade. Amém? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo ou texto ouro nos diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, verso de número 20. Então, em quem nós somos edificados? O texto ouro já deixa bem claro: Cristo. O fundamento dos apóstolos e dos profetas se resume em uma pessoa, em um ser supremo, que é Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele usa profetas, Antigo Testamento, apóstolos, Novo Testamento. O fundamento deles nos leva a uma pessoa, a um ser. Então, Cristo é onde nós devemos estar edificados. Tudo cai, menos Cristo. Tudo erra, menos Cristo. Tudo fracassa, menos Cristo. Olha só o texto que eu sempre repito aqui, Romanos 8,37. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então, o fundamento, a base da pregação dos apóstolos e dos profetas é Cristo. A verdade prática, e já deixo a dica aqui para os professores que vão ministrar domingo e os alunos, a verdade prática é o coração todo da lição aqui. O comentarista, ele colocou a verdade prática, e se você observar bem, toda a lição ela se baseia nesta verdade.
Olha só, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos apóstolos e testemunho dos profetas. Você vai ouvir muito falar isso sobre a pedra de esquina, a pedra basilar. Então a gente vai perceber muito isso aí, que vai levar uma coisa só. E esta coisa é Cristo. É Cristo. Mas que pedra é essa que a gente não usa isso? Então o apóstolo Paulo está pregando para os irmãos que estão na cidade de Éfeso, aos novos convertidos, e naquele tempo a estrutura começava com uma pedra, a pedra basilar ou a pedra principal. Por quê? Todo o resto do fundamento da casa, ou da base da casa, tinha que ter alinhamento com a primeira pedra, ou a pedra principal. O que nós aprendemos aqui? Cristo é a primeira pedra. Nós estamos onde? Em Cristo. Todo o ministério, toda ação que a igreja tem, ela tem que sair desta pedra. Nós temos que estar alinhados em Cristo. Da mesma forma que a construção no tempo de Paulo, ou antes de Paulo, era dessa forma. Eles colocavam a pedra e toda a construção, todo o resto da construção era baseada nesta pedra basilar, ou pedra de esquina, ou pedra principal. E todo o resto do fundamento se baseava pelo alinhamento dessa primeira pedra. Assim a igreja. Cristo é a pedra principal. E nós, como igreja, nós, como membros, precisamos estar alinhados em Cristo. Em Cristo. Amém? A nossa leitura bíblica em classe hoje se baseia em dois textos, Efésios capítulo 2 e Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27. Então, para não ficar cansativo, né, prender você na rede social, no mundo hoje interativo, né, as pessoas estão vendo vídeo apenas de 2 minutos, depois já pula. Então é difícil. Então eu quero prender você, eu quero ganhar você. Então a leitura eu vou fazer apenas em Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, vou assemelhar um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram-se ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre ou não pratica, vou comparar a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, correram-se os rios, assopraram-se os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Esse texto, eu daria essa aula só nesse texto aqui, sem ler mais nada. De tão profundo que é esse texto. Então, o texto áureo, ou texto ouro e a verdade prática, verdadeiramente nos leva para Mateus 7. Se Cristo é a pedra principal, Jesus já compara, né, no Novo Testamento, Mateus, com uma rocha. A base, o sustento. Entende que o texto deixa bem claro que vem sobre ela chuva, rios, a força de um rio, a força de inimigos e de ventos. Mas aquele que está em Cristo permanece. A chuva pode molhar. As correntes das águas podem até balançar um pouquinho a casa. Pode até mexer um pouquinho na estrutura, para lá, para cá. Mas não vai cair. Porque se dermos crédito à palavra de Deus, tudo passa, meu amado. Tudo passa, menos a palavra de Deus. Percebe que o texto é bem claro. Está na rocha,
Estar em Cristo não é pular, rodar, sapatear, marchar com o varão. Não. É dar crédito àquilo que Cristo fala. Estar na rocha aqui é estar alinhado em Cristo. É estar em Cristo. É permanecer em Cristo. É estar na rocha que é Cristo. Mas de que forma? Dando crédito à palavra. Dando crédito àquilo que os apóstolos, o nosso soberano Cristo ensinou. Não é porque eu pulo, rodo, choro que eu estou na rocha. Não é porque eu dou dízimo. Estar na rocha é dar crédito à palavra de Deus. É ouvir e praticar. É praticar em espírito e em verdade. Como é que está na areia? Como que é construir a vida diante de Deus na areia? É não dar crédito à palavra. É não dar crédito à palavra. Estava falando com um pastor essa semana, aquele texto que Jesus disse, olha, né, que a Bíblia diz, sede fiéis no pouco e no muito te colocarei. Eu nunca vi um tempo tão propício para pregar esse texto como hoje. Pandemia, desemprego, isolamento social. E aí, você tem sido fiel? Tem honrado os seus compromissos financeiros, pessoais, espirituais? Tem sido egoísta? Entenda que o texto nos leva a isso, a prática da palavra. A prática da palavra. Praticar a palavra de Deus nos leva a estar edificados na rocha. Quem é a rocha? É Cristo. Se Cristo é a minha rocha, tudo que eu for construir, tudo aquilo que eu vou fazer, vai estar alinhado à vontade de Cristo. Lembro de uma frase, de um curso de missiologia que eu fiz há 10 anos atrás, e eu não esqueço essa frase, e a frase, eu acho que foi logo na segunda página da apostila, diz assim, o melhor lugar para o homem estar da vontade de Deus. Aonde eu encontro a vontade de Deus? Na palavra. A Bíblia Sagrada. A lâmpada para os nossos pés. O escudo para a nossa vida. Glória a Deus. Infelizmente não está aparecendo o nome dos irmãos aqui para me agradecer. Né? Só aparece quem está compartilhando. Mas depois que eu vou terminar, eu vou fazer os meus agradecimentos, tá bom? A todos. Qual é o... Preste atenção aqui. Primeiro, Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no novo habita em nós por meio de seu Espírito. Explicar que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, de Gênesis a Malaquias, Deus habitava no tabernáculo. De que forma? Os meios, os ritos, sacerdotes, levitas. Mas hoje ele habita na igreja do teu Santo Espírito. Segundo, apresentar o fundamento da igreja, como a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. E terceiro, refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. 3 pontos: explicar, apresentar, refletir. Vamos juntos? Não me abandonem não. Amém? Fique comigo aí, compartilhe, assiste. Estou olhando aqui para o lado aqui, o meu notebook, é um slide que eu preparo, né? Toda lição eu preparo esse slide, coloco explicações, resumo o texto, faço uma aplicação. Então, se você quiser esse slide, só entrar em contato, tá bom? Não tem pegadinha, você não paga nada, não se inscreve em lugar nenhum, é totalmente de graça, tá bom? Para você estudar, crescer pela palavra. A nossa introdução, onde nós vamos entrar agora na lição, de uma forma não panorâmica, né?
mas de uma forma mais de análise, ela diz assim: por meio da reconciliação efetiva na cruz, Cristo formou a igreja. Por meio da cruz, Cristo formou a igreja. Lembra da lição passada? Israel, gentios. Israel, gentios. Cristo morre na cruz, Israel, gentil, e Cristo cria um novo povo, que é quem? A igreja. A igreja. Por meio da cruz, Cristo criou um novo povo, uma nova nação chamada igreja. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Espírito. Nessa lição, estudaremos cada um desses aspectos. Vou repetir um ponto aqui rapidinho, olha só. A pedra angular dessa edificação é Cristo. Cristo é que edifica a igreja. Cristo que é a rocha de sustentação. E o fundamento é o quê? É a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Eu vou citar um exemplo. Serei rápido aqui. Ó. Analisa bem comigo. Doutrina é ensino. O ensino dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Ok? O testemunho dos profetas e o ensinamento dos apóstolos permanecem até a vinda de Cristo. Não muda. Santidade, doutrina do pecado, doutrina da morte e da ressurreição de Cristo, são doutrinas imexíveis, intocáveis. Por quê? Porque são doutrinas fundamentais da fé cristã. Se Cristo é a rocha, se Cristo é a pedra angular, se Cristo é a pedra basilar, todo o resto tem que estar alinhado em quem? No fundamento, que são as doutrinas dos apóstolos. Elas permanecem. A própria palavra diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O fundamento, a doutrina, ela não passa. Costumes, por exemplo, em algumas igrejas era proibido ter televisão. Membros tomavam disciplinas e hoje o pastor que disciplinou tem televisão em casa. E agora? Quer dizer, não era doutrina, era costume. O costume caiu por terra, mas a doutrina permanece. Quantos crentes foram disciplinados por torcer para time? E hoje nós sabemos que tem pastor flamenguista, vascaíno, corintiano, alguns até postam camisa no time, choram, né? Grita. Quer dizer, caiu por terra a hipocrisia e o costume. Mas a doutrina, ela não gera escândalo, ela não gera soberba e ela não gera dúvidas. Se eu falar, ei, para de jogar bola, vai dizer prova na palavra, quer dizer, gerou dúvidas. Mas quando eu prego a palavra, dúvida, ela gera confronto. Ou eu creio e sigo, ou eu creio e não sigo. Lembra do jovem rico? Ele creu, ele acreditou, mas ele preferiu ir embora, porque ele achou difícil. Amém? Então não confunda doutrina dos apóstolos, testemunho dos profetas com costume. Costume passa, costume muda. Amém? A doutrina permanece. Cristo é a rocha, Cristo é a pedra angular, Cristo é a pedra basilar, Cristo é a pedra de esquina. Mas o fundamento, né, tem que estar baseado, alinhado. Senão, é heresia. Né? Primeiro ponto, um edifício espiritual. Um edifício espiritual. Esse tema aqui é maravilhoso. Olha só, primeiro ponto, o santuário dos judeus. O santuário dos judeus. Acompanha comigo.
O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel com o povo de Deus. Antes de Gênesis a Malaquias, toda a referência de templo era só em Israel, Jerusalém. Então era um símbolo exclusivo do povo judeu. 1 Reis, capítulo 8, versículo 16 a 20. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre os judeus e os gentios. O templo glorioso, tabernáculo, coisas maravilhosas lá dentro, mas era algo exclusivo dos judeus. Olha só, ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Efésios 2, 18 ao versículo. Assim, o templo judaico perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Amém? Vou citar um exemplo. No Brasil, acho que é São Paulo, tem um templo que eles falam o templo maior, o templo de Salomão. É um templo gigante, lindo, eu passei por fora, né? Um templo lindo, enorme, né? Uma coisa linda, dá vontade de entrar lá e conhecer, tirar foto, né? Mas não é exclusivo, todos podem entrar lá. Assim como uma igreja de madeira pequena, todos podem entrar lá. Porque não é exclusivo de um povo, ao contrário, os pastores ficam, né? Venha, sai carro na rua anunciando, as pessoas entregam folheto, porque é povo. É para todos. Mas no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, o santuário judeu era exclusivo. Trazia inimizades, né? Os costumes separavam os povos. Então, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele desfez essa separação, né? E hoje nós podemos estar no Curiacó, quer dizer, um templo, um lugar que pertence ao Senhor, com povos de todas as nações, raças, línguas, tribos. Porque o templo hoje é para todos. Nós habitamos no templo, Curiacó, e Deus, através do teu Santo Espírito, habita em nós. Olha que coisa gloriosa. Mas no santuário judeu era algo exclusivo que causava inimizades e foi abolido por Cristo na cruz do Calvário. O santuário cristão, olha só, os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Então, outrora, era um templo exclusivo do povo judeu, causava inimizade, baseava-se na lei. Nós temos referências, né, de 2 Reis 8, mas o novo santuário cristão é diferente. Olha só, o ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo de Jerusalém não poderia conter, né? Um templo não pode aprisionar Deus. Paredes não podem aprisionar Deus, porque Deus não quer habitar em templos feitos por mãos de homem, granito, vidro. Deus quer habitar em nós. Abra o seu coração para Deus nesse momento. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Nós somos um edifício espiritual. Nós somos moradas do Espírito Santo de Deus. Por que moradas? Porque ele não habita só em mim. Ele não habita só no assembleano, batista ou maranata quadrangular, não. Todos aqueles que se arrependeram, todos aqueles que viver conforme a palavra de Deus,
serão um edifício espiritual. Templo, parede, mas não está na presença de Deus. O sacerdote Eli, ele morava praticamente no templo com seus filhos e ele não conseguiu ouvir a voz de Deus. Os seus filhos foram rejeitados por Deus. Ana ia uma vez só por ano no templo e conseguia ouvir a Deus. A Bíblia diz que Ana diz: e Deus ouviu a minha oração. Aleluias. O cara morava no templo, não conseguia ouvir Deus. Samuel outrora diz: olha, Eli, tem alguém me chamando, ele vai dormir, volta, dorme. Ele disse: Eli, de novo está me chamando pela segunda vez. Pela terceira vez ele entendeu: não, quando te chamar de novo, diga, fala que o teu servo ouve. Quer dizer, morava no templo, mas não conseguia entender a voz de Deus. Então nós somos edifício espiritual. Precisamos crescer espiritualmente, evoluir espiritualmente em nome de Jesus. Então, outrora, o santuário judeu. No Novo Testamento, o santuário cristão. A pedra só. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular, basilar, principal, né? Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. No comentário fala que eles acharam uma pedra, né, de 12 metros de comprimento, de dimensão, em escavações, provando o que Paulo está falando. A arquitetura, a arqueologia nos mostra, nos prova que a construção era dessa forma. Por isso Paulo ele faz menção dessa pedra angular. Para levantar um prédio, levantar um templo, eles precisavam de uma pedra principal. Assim nós, que somos edifício espiritual, precisamos de uma pedra principal. E a pedra principal para nossas vidas é Cristo. E o que nos sustenta, o que nos põe de pé, é a palavra de Deus. É a poderosa palavra de Deus. Amém? Vamos avançar. É agora que está aparecendo o nome aqui de alguns, né? Não dá nem para ver direito. Mas depois eu vou estar agradecendo a você, né, que está compartilhando. Eu vi, aparece vários compartilhamentos, né? Pessoas compartilhando, interagindo. Mas desde já deixo a minha gratidão a todos e peço a você, vamos avançar. Amém? Ponto 4 do ponto 1 diz assim: Cristo, a pedra principal. Essa lição é que sempre o primeiro ponto eles colocam 4 artigos, né? 4 comentários e acaba ficando cansativo ou repetitivo. Então você que é professor, a gente tem que criar uma dinâmica, né, para não gerar nos alunos repetição, que gera cansaço e o cansaço leva o aluno a perder o interesse. Então eu grifei aqui, né, em vermelho, portanto a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo, resumindo esse ponto. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Se queremos permanecer de pé, o primeiro ponto resume e deixa claro: eu preciso estar em Cristo. De que forma, pastor? Guardando a palavra de Deus. Aquele que diz que ama a Deus, mas não guarda a sua palavra, o que ele diz? É mentiroso. Então, leia a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Um dia me perguntaram, pastor, qual a igreja certa e perfeita? Meu amado, se você está numa congregação cuja palavra de Deus é o centro, é o alvo, onde tem culto de ensino de 1 hora e meia, é um lugar certo.
Precisamos ser edificados pela palavra. Fora da palavra, nós não estamos na rocha. Nunca vi uma geração que abandona a fé facilmente. Me mandaram um vídeo de uma cantora, não vou citar o nome, não estou aqui para isso, que é influenciadora de jovens cristãos, onde ela está lendo o livro de Nárnia, não sei nem falar o nome direito disso, baseado em um livro. Bota mentira. Como que eu vou edificar alguém, irmãos? Em história de quadrinho, pelo amor de Deus. Se você quer estar em Cristo, esteja na palavra. Ame a palavra. Leia a palavra de Deus. Escute a palavra de Deus. Só assim estaremos em Cristo. Vou repetir. Estar na rocha não é marchar com o varão, não é dar rajada de glória a Deus e aleluia, não é pular de um pé só. Estar na rocha é ouvir a palavra de Deus, dar crédito, praticar. Assim você estará na rocha. Você está construindo um edifício espiritual na rocha que é Cristo. E esses fundamentos que a palavra de Deus vai dar certo. Outrora, um tempo atrás, né, de uma pessoa disse: pastor, eu vou divorciar porque o meu marido quer ter relação a 3. Na igreja, quer dizer, a pessoa está no templo, mas não está em Cristo. Aonde que um cristão baseado na palavra vai ter um pensamento desse? Não tem como. Precisamos voltar para a palavra. Amém? Ponto 2. Profeta Raimundo, né? Apareceu o nome aqui. Os demais estão em cima, não aparece. Não sei porquê. 2, o fundamento, apóstolos e profeta. Então, Cristo é a pedra basilar, angular, principal, ok? Cristo é a pedra principal. Por que pedra principal? Porque no Antigo Testamento e no mundo antigo, para construir uma casa, ou um palácio, ou um edifício material, eles colocavam a pedra principal. E essa pedra, ela servia de alinhamento para as demais pedras, ok? No Novo Testamento, Cristo é a pedra principal, que somos nós. Cristo vivo, uma pedra viva. Nós somos pedras alinhadas em Cristo, pedregulhos, né? Edifício espiritual. No Antigo Aliança, no templo judeu, os judeus habitavam no tabernáculo. Os judeus habitavam no templo de Salomão. Hoje, no templo espiritual, nós estamos edificados em Cristo. Nós somos um edifício espiritual, um templo espiritual, onde nós somos habitados, nós somos moradas do Espírito Santo de Deus. Amém? Só citando uma lógica. Nós hoje, nós enchemos templo. E Deus nos enche. Não é assim? Hoje um pastor convida, vamos para a igreja. Na pandemia não, né? Na pandemia fica em casa. Mas quando acabar a pandemia, não dizer, vem para a igreja, enche a igreja. Quanto mais gente, melhor. Não é assim? Mas outrora, a preocupação dos apóstolos é que antes de encher parede, era que a igreja fosse cheia do Espírito Santo de Deus. Eu aprendi assim com os meus pastores. A gente ser cheio do Espírito. Hoje a preocupação é encher parede, encher templo. Aí coloca pisca-pisca, faz de todas as maneiras para atrair as pessoas para o templo. E nós esquecemos de atrair Deus para nós. Isso é importante, uma pequena reflexão. Amém? Lógico que quanto mais gente no templo,
mais gente aprendendo, mais gente crescendo, mais gente sendo edificados pela palavra. O foco aqui nessa fala foi: assim como nós queremos encher o templo de jovens, irmãs, obreiros, que também tenhamos essa preocupação de ensinar os jovens, de ensinar as irmãs, de ensinar os obreiros a ser um edifício cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Ponto 2, o fundamento, apóstolo e profeta. Preste atenção aqui que esse ponto é riquíssimo. Olha só, o termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. Cristo começa a sua obra, escolhe 12, envia os 12. Apóstolo. Olha só, o apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Então Deus cria, um plano de salvação para o homem, e esse plano se baseia em apenas uma Cristo. Aqueles que se arrependem passam a ter uma nova natureza, a ter uma nova pátria, um novo nome, uma nova esperança, uma nova fé em Cristo, e passa a ser um edifício espiritual. Mas como Deus treinou apóstolos? E apóstolo, o termo grego quer dizer enviado ou mensageiro, trazendo para o homem uma nova mensagem, boa nova, outrora religião exclusiva para o judeu. Ó, os apóstolos, Jesus é para todos, porque Deus amou o mundo de uma maneira grande, unigênito, para que todo, não é judeu, é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha a diferença. Olha só no finalzinho. Nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, usa um termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte, ressurreição de nosso Senhor. Então, quando nós falamos apóstolo no Novo Testamento, são aqueles que Jesus escolheu ou que foram testemunhas oculares, participaram do ministério de Jesus, da morte e da ressurreição do nosso Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, ele confiou no seu ministério. Olha, eu sou menor, porque ele foi chamado depois. Só que ele fala bem claro, principalmente o Coríntios 11, ele fala: aquilo que eu aprendi com o Senhor, eu também vos ensinei. Paulo está dizendo: olha, assim como Deus chamou os 12 apóstolos pessoalmente, treinou, assim foi também eu. Paulo defende o seu apostolado, porque os apóstolos tinham peso, na pregação do evangelho. Aquilo que Paulo falava era regra. Ninguém duvidava. Por quê? Eram homens que estiveram com Jesus, que aprenderam com Jesus, foram treinados por Jesus, foram perdoados por Jesus, viram Jesus ressurreto, viram Jesus subindo e faziam sinais e maravilhas em nome de Jesus. Por isso Paulo defende o seu apostolado, porque não tem como combater, com os apóstolos. Então Paulo, ele defende o seu apostolado. Olha só, neste aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo, o fundamento. Amém? A doutrina dos apóstolos, então apóstolos quer dizer enviados, quer dizer mensageiros. Apóstolo é aqueles que aprenderam com Jesus, que viram o ministério de Jesus, a sua morte, ressurreição. Amém? Segunda coisa, a doutrina dos apóstolos. Conhecer os apóstolos, nós conhecemos. Mas o que eles pregavam? Uma vez fizeram uma brincadeira. Qual a palavra que o seu pastor mais fala? Tem gente que não sabe, porque não conhece seu pastor. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Eu tenho certeza, quem está comigo 9 anos, me conhece.
Porque eu gosto de repetir coisas. Eu fico rindo pregando, né? Não tem jeito, eu não consigo. Então, o Daniel é uma coisa. Mas o que o pastor Daniel prega? É diferente. Então, nós a doutrina dos apóstolos. Por quê? Para não sermos enganados. Como eu disse aqui no começo, né? Há 15 anos atrás, quem bicicleta tomava disciplina. Qual o fundamento que essa pessoa tinha? Nenhum. Apostólico. Portanto, que esse costume acabou, morreu. Né? Hoje a mulher anda de bicicleta, patinete, né? de carro, moto e por aí vai. Como eu disse no começo, pastores proibiram assistir um futebol. E hoje, esses mesmos pastores que disciplinavam, hoje tem time, choram na rede social, pulam, gritam, quando seu time faz gol. Por quê? Não era baseado nos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. E hoje, infelizmente, muitos estão envergonhados. Olha só, embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Tem muita gente com título de apóstolo, mas quando eles abrem a boca não tem nada a ver com as escrituras. Mateus 10:10, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, de graça recebeste, de graça dai, fundamento dos apóstolos, aquilo que eles aprenderam. Hoje tem muita gente que é apóstolo e vende cura, vende lenço, vende sal, vende muitas coisas, quer dizer, tem um título de apóstolo, mas as doutrinas não são de apóstolos. Então, uma coisa é dizer que é apóstolo, outra coisa é ter a doutrina dos apóstolos. Amém? Olha só. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Aquilo que Jesus deixou para a igreja não pode ser mexido. Porque se você tira a pedra angular basilar, o edifício cai. Porque o edifício está edificado nessa rocha, nessa pedra principal. Então, a doutrina dos apóstolos está fundamentada em Cristo. Então, não adianta ser apóstolo e vender cura. Porque os apóstolos davam de graça. Não adianta dizer que é apóstolo, mas não ter pastor. Os apóstolos participavam de um mesmo grupo espiritual, que estavam abaixo de Cristo, outra hora de Pedro. Os demais, por regiões, sempre tinham uma liderança. Eram consagrados pela igreja. O está aqui hoje como diácono, pastor é consagrado. Apóstolo não se consagra, apóstolo é enviado. Olha só a diferença, fundamentos bíblicos. Assim como a pedra não pode ser removida, porque senão cai o edifício que está alinhado nele, assim as doutrinas, elas são imexíveis, intocáveis, soberanas. Não tem poderosa palavra de Deus. Amém? Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Amém? Então, apóstolo era aqueles, é um termo grego, quer dizer enviado ou mensageiro. Apóstolo era aquele que esteve com Cristo, aprendeu com Cristo, viu a Cristo, viu Cristo sendo morto, ressuscitado e foi enviado. Entenda que o apóstolo Paulo defende esse apostolado. Então, hoje, pode até ter apóstolo, mas confirme se a doutrina dele está de acordo com esta aqui. Hoje, tem muita gente com título. Meu irmão, se eu te mostrar aqui, não dá para mostrar, eu tenho uma caixinha
cheia de certificado, de título que eu nem uso, está aqui, ó, né? Eu quero é ser usado por Deus para servir a Santa Igreja. Queira ser servo, meu amado. Não há maior honra no reino de Deus do que ser servo. Servo dos servos de Cristo. O testemunho dos profetas, agora está aparecendo um tanto de nome, graças a Deus. Mauro, né, irmã Thelminha, glória a Deus, né, colocou que Deus te dê cura. Minha irmã Thelma está enferma, né, que o Senhor te cure em nome de Jesus. Cristo cura sim, hino da harpa de número 7. Olha só coisa gloriosa. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério, que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Então, a revelação é o testemunho dos profetas. Os profetas estão dizendo, ei, antes a religião era exclusiva dos judeus. E para o gentio fazer parte, tinha que participar dos ritos, da lei. Agora é o contrário. Porque antigamente era uma cirurgia no corpo do homem. Hoje, Jesus faz uma cirurgia tanto no homem como na mulher. Só que não é nas partes da ação, é na alma. Jesus tem lavado a nossa alma. Aleluias! Glória a Deus! Então, assim como o judeu, como o brasileiro, americano, japonês, coreano, aceitou Jesus, uma nova nação, um novo homem, uma nova postura, uma nova conduta, um novo caráter em Cristo Jesus. Olha só, assim os profetas neotestamentários que falaram Espírito Santo perfazem o alicerce da igreja de Cristo. A salvação é para todos. A salvação é para todos. Eu não critico religião, porque religião é um termo, religare, né? Ligar de novo. Mas eu critico atitudes fora da palavra. Por exemplo, eu sou da Assembleia de Deus e eu amo ser assembleano, mas acima de tudo eu amo a palavra de Deus. E outrora, né, há tempos atrás, 10, 15 anos, em alguns lugares, infelizmente até hoje existe isso, aonde as pessoas achavam que só a sua igreja seria salva. Ah, a minha igreja é certa e a sua está errada. Aí ficava aquela discussão, qual religião vai para o céu? Assembleia, Batista, Maranata, Presbiteriana, Quadrangular? Na realidade, nenhuma religião sobe. A religião é um termo. O que sobe são pessoas lavadas e Jesus. Um dia eu vi uma frase, perdoe pelo aquilo que a religiosidade fez. Não, perdoa pelo aquilo que eu fiz. Culpar o termo religião é se isentar da culpa. E Cristo não quer isso. Cristo quer que eu me arrependa, que eu me converta. O erro não é de um título, Assembleia, Batista, Maranata ou religião, religar. Religar é coisa boa. O que é coisa ruim, às vezes, é as nossas atitudes, de nos colocar como superior aos outros. Ao contrário, a Bíblia nos ensina a ser servos. Prega a palavra. Servo, ora por avivamento na igreja. Pastor, quem é que está certo? Todo aquele que estiver na rocha. Quem é a rocha? É Cristo. Quais são os fundamentos? A doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas. Aonde está isso, pastor Daniel? Na palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte da vida eterna. Se nós estivermos aqui,
estamos na rocha, somos um edifício espiritual, salvos. Tem um hino antigo, ele era muito bonito, mas muito errado, né? Diz assim, só sobe 50, fica 50. É uma heresia, né? O que vai subir é a igreja, é os salvos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Quem ficou não estava na rocha, estava edificado na areia, né? E areia é heresia, areia é disse-me-disse, areia é meninice. Amém? Glória a Deus. Agora eu estou gostando, está aparecendo bastante nome, né? Dienilton, né? Glória a Deus. Vi aí o Paulo Arnaldo, pastor de Javan, irmã Kézia, irmã Helena, né? Não dá para ver todos os nomes, mas depois um por um em nome de Jesus. Terceiro ponto, venha comigo, eu sei que prender é difícil, mas só falta mais um ponto. Então, por favor, fique comigo aí no nome de Jesus, convida seus amigos aí para sermos edificados pela palavra. Olha só, edificar a morada de Deus. Então, a rocha principal, a pedra angular ou basilar, nós aprendemos que é Cristo. A pedra principal servia para alinhar as demais pedras. Nós aprendemos que Cristo é essa pedra e que nós estamos edificados em Cristo, alinhados conforme a rocha que é Cristo. Nós aprendemos que os apóstolos eram aqueles que estavam com Jesus, que aprenderam com Jesus, que viram Jesus morto e ressuscitado. Aprendemos que Paulo teve que defender seu ministério de tamanha importância que era os apóstolos. E ele defendeu com maestria, né? Aprendemos também que todo fundamento fora da palavra é você estar edificado na areia. E quando vir o vento, você vai cair. Vai cair. Agora, a grande pergunta que o ponto 3 deixa para nós é: por que nós estamos sendo edificados? Entenda uma coisa. Quando você vê o nome padaria, você já entende, casa de pão. Quando você vai ver um edifício açougue, casa de carne. Quando você vê um edifício hotel, casa para repouso, dormir, viajei, vou pousar aqui. Quando você vê uma casa sem nada escrito, um número apenas, você fala, alguém, não é assim? É morada de alguém. Então, todo edifício tem um propósito. Todo edifício tem uma razão. Por que você está fazendo esta casa? Não é assim? Então, por que nós somos edificados? Tem um propósito. Edificados para morar no céu? Não. É maior do que isso ainda. Um dia nós vamos habitar o céu. Nós estamos sendo edificados para ser morada de Deus. Morada do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda. Olha que coisa gloriosa. Tem gente que não quer conversar com você e Deus está querendo morar em você. Tem gente que diz que o sangue dele não bate com o seu e Deus está dizendo, ei, eu quero morar em você. Mas para que Deus more em você, para que você seja edifício de Deus, você precisa estar alinhado na rocha. E a rocha é Cristo. A rocha é Cristo. Aleluias. Oh, Deus maravilhoso. Dá vontade de, né? Dá glória aqui, como diz o pentecostal, machar com o varão. Mas eu vou me segurar aqui. Glória a Deus. Então, primeira coisa, ponto 3, né? Edificados para a morada de Deus. Primeiro ponto, edifício bem ajustado. Edifício bem ajustado. Olha só, a expressão todo edifício bem ajustado indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Algumas pessoas acham que crescimento de templo é sinal de aprovação de Deus. Entenda uma coisa, se crescimento de membros for sinal de aprovação, os muçulmanos são um povo escolhido, porque cresce mais do que nós. Então não é.
Número de membros não quer dizer aprovação de Deus. Não quer dizer. E templo cheio, lotado, abarrotado, não quer dizer que Deus aprovou. Tem muita igreja aberta aí, pastor todo errado. Excluído, aprontou, fez coisa torta. Da música da Aline Barros. Aí ele abre um templo, aluga e enche. As pessoas vão para lá. Isso não quer dizer que Deus aprovou. Não quer dizer que o crescimento espiritual. Então preste atenção aqui que o crescimento está falando de membros, de parede, igreja de vidro, granito ou lajota. O edifício espiritual. Edifício espiritual somos quem? Somos nós. A igreja. A nova raça que Deus criou através de Cristo. Preste atenção aqui, olha só. Colossenses 2:2, depois você lê em casa. 1 Coríntios 1, verso 10, lê em casa, olha só. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado em Cristo. Assim como o edifício material, o pedreiro tem que alinhar as lajotas, o bloco, a porta, o piso, o granito, os vidros, assim somos nós espiritualmente. Se nós estivermos em Cristo, nós temos que estar alinhados a Ele, para que o edifício cresça de uma forma alinhada. Então, o crescimento aqui, alguns vão cometer esse erro. Teve um vídeo de uma aula de domingo, o professor falando de crescimento de membro. Errado. Tomara que todos os templos encham de pessoas. Mas o texto está falando de edifício espiritual. Nós estamos edificados em quem? Na rocha. Olha só. O como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Então, edifício bem ajustado é quem? Nós crentes, nós igrejas, em Cristo, crescendo de uma forma espiritual. Vou citar um exemplo. Você vê lá, edifício padaria. Aí você chega lá, tem carne. Você fala assim, não, mas eu vim comprar pão. Está errado. O crescimento foi errado. É a mesma forma uma pessoa dizer que é crente, xinga, rouba, trapaceia, mente, é escandaloso, mentiroso, parece um pica-pau. Você vai dizer, essa pessoa não tem... Essa pessoa não está na rocha. Porque quem está na rocha cresce conforme Cristo. E o que Cristo é? Cristo é amor, Cristo é perdão, Cristo é misericórdia, Cristo abriu mão da sua vontade para a vontade de Deus, Cristo abriu mão de suas coisas pelas coisas de Deus, Cristo deixou a comida, às vezes, o cansaço, diz, não, a minha comida, a minha bebida é a fazer a vontade de Deus. Então, o crescimento aqui tem que ser espiritual. O crescimento aqui tem que ser de caráter. Não adianta estar na igreja machando com o varão, carregando o banco nas costas e comprar e não pagar. Ser mentiroso, caloteiro. Na igreja pula, chora, roda, ai. Mas em casa é um jumento, com todo respeito ao jumento. É grosso, é estúpido, dá chute em todo mundo, quebra as coisas. Calma aí, você não está alinhado em Cristo. Porque se Cristo é rocha, todo o resto tem que estar alinhado nele. Então o crescimento aqui é de caráter, postura de cristão. Parece que é duro, mas é uma pura verdade. Amém? Vem comigo, dando glória e diz o laço. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Vai passando pela essa lição, dando... Olha só, templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo
que designa o recinto interior, ou lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. No Antigo Testamento, o sacerdote entrava no lugar santo. Hoje, nós somos este lugar que Deus habita. Olha só, coisa linda. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Separado do pecado, por quê? Nós estamos alinhados em Cristo. Que pertence a Cristo passa a viver em santidade, quer dizer, é um edifício separado. Pode até estar num bairro, né, imundo, imoral, estou falando de uma forma figurada, um edifício espiritual, mas ele é separado, porque ele está alinhado em Cristo. Olha só, como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Morada de Deus no Espírito. Não seja menino. A morada aqui é no Espírito. Se eu não tiver em Cristo, eu não sou morada do Espírito Santo. Já ensinei isso aqui, né? Algumas pessoas falam, sentir nada, tu é frio. Conversa fiada. Você tem que crer, meu amado. Você tem que acreditar em Deus, ainda que creia que o Espírito Santo está dentro de você, te aquecendo, te guiando, te perdoando, te consolando. Tem muito crente pentecostal que fica na igreja quietinho, a lágrima desce, rola, mas tem caráter, compra e paga. Tem gente que pula, roda, carrega banco nas costas, é mentiroso, caloteiro, sai aí falando mal de um de outro. Então entenda, quem está em Cristo, nova criatura é. E essa nova criatura tem um novo vestimento que não é eterno, se chama caráter cristão. Eita glória, pesado, né? Mas assim está escrito em Efésios 2:22, não sou eu que estou falando, e segundo está em Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao versículo 16. Se você quer aprender mais, Efésios capítulo 4. Eu tenho essa mensagem, né, no meu canal do YouTube, versículo por versículo, onde eu cito e explico versículo por versículo. Morada do Altíssimo. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Então, templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito. Deus habita em nós através do teu Santo Espírito. Então, por que nós somos edificados? Para sermos moradas do Espírito Santo de Deus. Por que moradas, pastor? Porque a igreja não é uma pessoa. Igreja é o corpo espiritual de Cristo, quer dizer, é o conjunto, é a união de todos os salvos em Cristo. Porque Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. E o corpo tem que estar bem alinhado na cabeça. E a cabeça é Cristo, a cabeça perfeita, a cabeça soberana. Glória a Deus. Eu entro em parênteses aqui. Se Cristo é a pedra, e Ele é a pedra, tudo tem que estar alinhado conforme a vontade de Deus. Pastor Daniel Tem gente que quer ser presbítero, mas Cristo não quer que ele seja presbítero. Aí vai um pastor e consagra. Consagra o cara presbítero sem antes consultar a Cristo. Como é que um pastor consulta a Cristo para consagrar um presbítero? Se ele é cheio do Espírito Santo, se ele é servo da igreja, se ele é um homem de oração, se ele ama a sua esposa, se ele cuida bem dos seus filhos, se ele é fiel no pouco e no muito. Aí consagra alguém. Não, a igreja está vazia, aí consagra a pessoa. Aí amanhã a pessoa dá mais problema,
do que trabalho. Trabalho para Cristo. Tem presbítero, se cair um pano na igreja, ele não pega. Ele fala, é coisa de diácono, quer dizer, não é servo. Quem não é servo não pode ser obreiro. Tem gente que é pastor, meu irmão. Se o porteiro estiver doente e ele chegar na igreja, ele fica na porta da igreja murmurando, mas não tem coragem de ir na casa do porteiro, pegar a chave e abrir a porta da igreja. Quer dizer, errado. Quantos de pastores como eu já choraram por consagrar alguém? Será que eu consagrei certo? Pessoal preguiçoso. Tenho 9 anos. Sou o segundo secretário do campo. Trabalho também na pasta de consagração de obreiros. A lista de consagração de evangelista, presbítero, pastor é enorme. E às vezes eu penso, meu Deus, que arrependimento. Porque consagra, não trabalha mais, não vai mais para o curso de doutrina, não evangeliza ninguém. Então entenda, nós como homem erramos, mas Cristo não erra. Então nós precisamos estar alinhados em Cristo. Pergunta a Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? Tem um livro do pastor Mike Murdock, Desígnio. Não estou indicando o pastor, eu estou indicando o livro, O Desígnio. É um livro sensacional. Eu gostei, porque fala entender o propósito, Entenda que Jesus tinha um propósito. Jesus ressuscitou Lázaro, que é amigo, mas não ressuscitou ninguém da sua família. Não ressuscitou, você não vê, Jesus ressuscitou José, o seu pai não, porque Jesus não Veja, entenda uma coisa, nós precisamos seguir o propósito de Deus, e o propósito de Deus é bem maior do que nós pensamos, é bem maior. Então, ser pastor, ser evangelista, ser presbítero, ser diácono, é ser servo da igreja, é se colocar para servir a igreja. Nesse momento de pandemia, eu até conformo que o templo esteja fechado, mas eu não aceito que as ovelhas não estejam sendo cuidadas. Ligue para as ovelhas, mande mensagem todos os dias, leve a Santa Ceia. Não pode entrar, leva a Santa Ceia pelo uma par, sei lá, por alguma coisa, entre a porta, joga a sacolinha, canta o hino do portão para o lado de fora. Mas as ovelhas têm que ser cuidadas, amadas, preservadas, porque elas são o maior patrimônio da religião, do templo ou de que quer que seja. Investimos nos templos, que fiquem bonitos. A Deus é quando investimos em pessoas. Cristo não investiu em pedras mortas. Cristo investiu em pedras vivas. Nós, igreja, salvos, eleitos em Cristo. Meu amado irmão, quem sabe nessa pandemia você não foi visitado ainda por homens, mas Deus tem morado em você. Se você é templo santo de Deus, Deus não te deixa só, Deus não te abandona, Deus está do seu lado, Deus está contigo. Deus... Glória a Deus. Diz, todo o problema que há, meu Deus resolve. Toda montanha que há, meu Deus remove. Quando a tormenta chegar, meu Deus acalma. Todos os pesares que há, meu Deus leva na alma. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de nós. Aleluias! Glória a Deus, glória a Deus. A conclusão diz assim: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo
de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Glória a Deus. Cristo, a pedra principal. Nós, as pedras em alinhamento com a pedra principal. O fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. A igreja, ela vai crescer espiritualmente somente quando ela estiver na palavra. Quantas igrejas se você fazer uma oração, você vai se encher, mas não se encher de coisas humanas, do Espírito Santo de Deus. Você vai se encher de Deus. Todas as manhãs, somente nos domingos, né? Os cultos online de uma determinada igreja. E um dia meu filho acordou cedo e assistiu: pai, vamos para essa igrejona linda aí, né? Porque a nossa é pequenininha. Estava assistindo casal, né? Eu amo ouvir o casal pregando, eles são da Universal. Eles falam sobre casais, né? Eu amo ouvir os dois. E nos domingos de manhã é ele que prega, eu não sei falar o nome dele. Então eu acordo, assisto ele pregar. E um dia meu filho acordou cedo e disse: papai, vamos ver que essa igreja é lindona, né? Enorme, a nossa é tão pequenininha. E é uma verdade, quantos templos lindos, igrejas pequenas que se enchem de pessoas. Isso é maravilhoso. Enchemos a casa de Deus para adorarmos, cantarmos, pregarmos, estarmos em comunhão. Mas não adianta encher templo e ser vazio de Deus. Não adianta o templo estar cheio no domingo, na terça-feira, na quinta-feira e você, crente, está vazio de Deus. Se encha de Deus. Meu amado pastor, você que enche a igreja, também se encha de Deus. Encher a sua vida. Deixem Deus encher a sua vida, amada igreja. Em nome de Jesus, que sejamos templo santo de Deus. Assim como o templo, que Deus habite em nós. Mas para Deus habitar em nós, a porta tem que estar aberta. A casa tem que estar limpa. Deixe Deus habitar, morar em você. Mas para isso, o fundamento é a palavra de Deus. Amém? Eu quero orar com você e por você. Eu quero agradecer, né, a todos, bastante irmãos e irmãs que assistem, compartilharam. Eu louvo a Deus por sua vida, eu louvo a Deus, que Deus continue abençoando vocês de uma forma poderosa. Apareceu aqui agora alguns nomes: irmã Gessina, Ramon, Ana Cristina, Mauro, irmã Helena, Vidrate distribuído, né, ou distribuidora, irmã Thelma, Dienilton, Tereza Coelho, Emerson Torres, irmã Kese, pastor Djavan, Letícia Coelho, Mauro, meu amigo Mauro, Andréia Matos, né, esposa do meu pastor Edismar Fleg, homem de Deus, exemplo de pastor, profeta Raimundo, enfim, né, a todos. Eu quero orar com você nesse momento. Lembra que nós somos o edifício. Feche seus olhos no ato de fé. Maravilhoso Deus, conforme a sua palavra nos ensina, oramos em nome de Jesus. Eu apresento esta vida, eu apresento esta família que me assiste nesse momento e aqueles que vão assistir essa aula, essa pregação depois. Aprendemos, ó Deus, que para estarmos de pé, precisamos estar em Cristo.
para estarmos em Cristo, precisamos da santa e poderosa palavra. Nos ajude, Santo Espírito. Nos ajude nos guiando até a verdade, nos mostrando toda a justiça. Em nome de Jesus, ó Deus poderoso, eu apresento este irmão, esta irmã. Eu apresento a minha casa, a minha família, pedindo ao Senhor, traga cura, traga unção, traga libertação sobre nós. Toma o nosso país, toma os nossos governantes, toma os nossos pastores, ó Deus. Guie eles nesse momento de enfrentamento à pandemia. Que não sejamos imprudentes, mas que também não sejamos covardes. Que venhamos, ó Deus, em nome de Jesus, pregar a sua palavra, em nome de Jesus. Aqueles que crerem, meu Deus, que estão enfermos, que eles sejam curados agora pelo poder do nome de Jesus. Aqueles que estavam com febre, que a febre vá embora. Aqueles que estavam com enfermidades, com infecção, aqueles que estavam com pouca visão, que sejam curados pelo poder soberano do nome de Jesus. De Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Glória a Deus.